Letícia por a intervenção, 10 minutos, as respostas participantes da mesa e depois atendemos ao público. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, no meio de 3 estudiosos da demografia, ações, né? E estudar demografia é uma fonte inesgotável de riqueza, porque a gente estuda sociologia, geografia, antropologia, economia, então nós somos multidisciplinares. Então, antes de falar especificamente de migrações, tá, para dar uma panorama geral da por que a população cresce, né? Por que a população está aumentando ou não? As variáveis demográficas são a mortalidade, a fecundidade e a migração. Essas são responsáveis pela dinâmica. A fecundidade, acho que todos sabem, né? Tem caído historicamente no Brasil, desde a década de 60, quando nós tínhamos em torno de 6 mulheres. Agora o Brasil está com 1,9, uma taxa abaixo da reprodução. Aqui no estado está em torno de 1,5. E essa queda na fecundidade faz com que a população envelheça. Outra variável, a mortalidade, tem aumentado bastante também desde o nascer. No Brasil, devemos estar em torno de 53 anos. E a mortalidade infantil também, em torno de 15 óbitos para cada menino nascido vivo. Então, essa variável ela faz com que a população reenvelheça, né? A população jovem está morrendo menos, né, os menores de 1 ano. E, em terceiro lugar, a migração. A migração é a variável demográfica menos fácil de ser prevista, porque depende, como o pessoal falou aqui, de vontades de melhorar a vida, de oportunidades de trabalho. Então, a migração é um estudo muito desafiante para todos nós, né? E mesmo que um lugar tenha um saldo migratório nulo, isto é, que entre e saia o mesmo número de pessoas, ainda assim, essa mudança de fluxo modifica muito a estrutura do lugar que ele deixou e do lugar que ela saiu, porque nós estamos vendo migrações relacionadas a sexo, idade, estado civil, estado conjugal. Então, isso faz com que a migração não seja um fator muito importante a nós agora nessa fase de transição. E eu queria então dar parabéns para as organizadoras do livro. O livro, para quem não adquiriu ainda, é uma leitura muito boa, muito gostosa, muito bem escrito. E ele trata, quando ele foi lançado, não tinha um lugar de demográfico, né? E a Maria de Lourdes agora fez assim, um apanhado, uma palhinha das novidades do Centro Universo, que a gente não temos ainda trabalhado, né? E a escolha dos três aqui hoje foi muito bom, porque o Ademir fez um panorama da migração até o final do século. A Maria de Lourdes, a partir daí, continuou as novidades do 2010. E a doutora Vânia, que fez um recorte bem interessante sobre Caxias do Sul, né? Então, nós não temos só os migrantes aqui como sendo um número, como sendo uma taxa. Eles são também pessoas que falam, têm sentimentos e sentimentos profundos. Eu vou tentar citar um caso aqui que me marcou muito, que uma moça, há 30 anos atrás, chegou em Farroupilha e ela disse que era o segundo dia que ela estava lá, foi com os filhos pequenos, e olhando pela janela, meio triste, assim, ela viu uma pessoa arrumando o jardim no lado da rua. Ela, mais do que ligeiro, foi lá, fez um chimarrão e foi lá tentar conversar com essa pessoa. E essa pessoa disse para ela assim: aqui não se trabalha, aqui não se toma chimarrão, aqui se trabalha. Isso foi um motivo de arraso dessa pessoa, né? E outras falas bem interessantes, como nada contra os italianos, mas, ou as angústias das esposas, eu tinha medo que o marido perdesse o emprego. Então, ver o imigrante nos seus sentimentos mais profundos. Quando a gente vê dados do censo, como a Lourdes, a gente não consegue perceber isso. Então, ficou bem interessante
interessante esses dados de qualitativos e dados quantitativos. É tanta informação que a gente não sabe nem por onde pensar. Devo pensar. É uma variável que a Maria de Lourdes falou, que é o tempo para deslocamento, tá? No Brasil, as pessoas levam, mais ou menos 11% dos brasileiros levam mais de uma hora para chegar no seu trabalho. Para deslocamento de estudar, em torno de 8% dos brasileiros fazem isso. E vendo aqui, não sei se vocês têm a sensação, parece que o Lourdes já indicou isso, mas o tempo de deslocamento está cada vez pior. Os equipamentos urbanos estão me parecendo sob uma pressão muito grande. Ontem mesmo eu estava andando ali na Teatro do Sol e assisti um acidente com um motoqueiro e pensei assim, o número de carros está aumentando muito, o número de motos está aumentando muito, nós estamos vivendo uma selva de pedra, né? Cada vez pior. O que a gente antes fazia em 10 minutos, agora nós temos que ter meia hora e mais de tempo. E nisso, então, a Maria já trabalhou com isso, né, Maria, sobre esses dados, né? E outra coisa que eu tenho ouvido falar também, talvez com a Ademir, vocês imaginavam lá, quando fez o seu trabalho, que a parte do litoral ia crescer tanto assim, né? E a minha pergunta, será que vai continuar crescendo? Se a população está envelhecendo por conta da queda da fertilidade, e as pessoas estão se aposentando mesmo indo para lá, eu me pergunto, as pessoas estão indo também para Gramado, de Canela, para se aposentar, ou ela é muito frio? E o aumento da violência também, que não só aqui, mas lá em Caxias, né, é muito grande. Por fim, essas informações de migração, né, que a gente tem, a parte de migração internacional, já trabalhou com isso, a Maria Lourdes trabalhou com isso, né, Lourdes? Por 2010, já tem alguma informação, gostaria que informasse a migração do retorno brasileiro, né, já comentou bastante, né? Isso não fala, mas por que será que é e o número de imigrantes que voltam? Deixa eu ver mais, poder perguntar. Eu sei que o pessoal está vendo os olhos brilhando aqui do pessoal lendo, né? Teve dúvidas. E eu gostaria que a doutora Vânia me explicasse como é que, em breve, como é que funciona esse atendimento ao migrante, porque lá nós temos dados muito amigos, né? Para analisar a parte mais qualitativa da migração. Nem sei, gente, olha, eu tenho anotado tanta coisa aqui, mas se eu ficar falando muito tempo aqui, o pessoal vai conseguir fazer perguntas. Bastante aposentado, morando no litoral norte, mas a maioria não é aposentada. Então, tem uma mão de obra enorme que sai da região metropolitana, que vai para o litoral norte, principalmente daqui de Porto Alegre. Tá? E o setor que mais atrai a população lá é a construção civil. Tá? O que explode no litoral norte, que atrai a população e que gera uma outra infinidade de serviços é a construção civil. Porto Alegre é uma cidade que diminuiu muito a população, né? Nós crescemos 0,3% ao ano entre 2000 e 2010.
A taxa de fecundidade de Porto Alegre está em torno de 1,45, em torno de 1,5 filhos por mulher, muito baixa, e Porto Alegre virou uma cidade seletiva. Certo? Você já acaba expulsando a população de renda mais baixa ou com escolaridade mais baixa. Né? Para morar em Porto Alegre tem que ter um certo padrão de vida. Né? Eu, uma pessoa com 100 mil reais, vai comprar uma belíssima de uma casa em Viamão, meia hora daqui, e em Porto Alegre vai ter enorme dificuldade de comprar um apartamento, um dormitório, né, no centro velho. Então Porto Alegre virou uma cidade seletiva e ela acaba expulsando essa mão de obra menos qualificada e com menos renda, e que acaba, boa parte dela, indo para o litoral norte. A região de Gramado e Canela, no ano 2000, na década de 90, foi junto com o litoral norte a segunda que mais cresceu. Tá? Mas não cresceu tanto quanto cresceu o litoral norte. E agora, mesmo na década de 2000 para 2010, Gramado e Canela também não aparece mais como uma região de crescimento muito elevado. O que aparece mesmo é Caxias. Realmente, Caxias é um negócio impressionante, né? Eu fiz um cálculo assim, bem, sem nenhum tipo de ajuste, tá? Considerando óbitos e nascimentos ano a ano, pelos dados do registro civil, durante toda a década, tá? E Caxias teria crescido em mais ou menos uns 35 mil habitantes pelo crescimento vegetativo. Então, dos 75 mil, só uns 40 mil. Isso muito por cima, tá? Sem nenhum ajuste. Se eu dividir 40 mil por 13.660, que seria uma quantidade de dias em 10 anos, dá 10 e algumas coisas. Ou seja, vocês imaginem uma cidade que todos os dias, durante 10 anos, recebe 10 pessoas. Todos os dias. Foi isso que aconteceu no Caxias entre 2000 e 2010. Então, realmente foi uma explosão. Eu não me lembro da outra questão que a Marilene. A questão do deslocamento, né, eu acho assim, ó, pessoal, não dá mais para planejar um município, pensar só um município, é impossível. E os deslocamentos comprovam isso. Nós temos esse processo de ida e volta, ele cresceu muito nos últimos anos. Eu não sei quantos vão e voltam de Caxias todos os dias, mas eu conheço várias pessoas que fazem isso. Né? Então, esse movimento, ele cresceu muito. Se vocês pegarem só os municípios da região metropolitana, vocês vão ver o seguinte: Alvorada, quase 60% da população com mais de 10 anos de idade, tá, sai todos os dias para trabalhar no outro município e volta. 60% da população. Então, Porto Alegre tem 1.400.000 habitantes. Mas eu não posso planejar a cidade só por 1.400.000, eu tenho pelo menos mais uns 400.000 que circulam na cidade o dia inteiro, que usam a infraestrutura urbana. Não são os carros de Porto Alegre que circulam em Porto Alegre, são os carros de Viamão, de Alvorada, de Eldorado do Sul, de Nova Santa Rita, de Canoas. Então não dá mais para pensar um planejamento enxergando, olhando só para o seu umbigo, só para o seu município. Essas fronteiras elas têm que desaparecer, né? Não dá mais para pensar dessa forma. Então não dá para pensar Caxias do Sul sem pensar Farroupilha, Bento Gonçalves, e não dá para pensar Porto Alegre sem pensar Canoas, sem pensar Guaíba. Então acho que esse é uma coisa importante, entendeu? No nível do planejamento. Você já falou que tinha para falar, né? Mais um pouco. Não, eu até olhei, Marilene, nesse negócio da migração internacional, o retorno, ele realmente é bem grande, né? Porque, na verdade, como eu falei para vocês, eu estou trabalhando mais com a fronteira aqui, Uruguai e Argentina, a mobilidade pendular desses lugares que tem a migração. Mas como a gente faz o Rio Grande do Sul como um todo, até para comparar, eu dei uma olhadinha assim, né, nos dados. Eu até ia preparar, mas não deu tempo, né, gente? Foi assim uma coisa muito grande. É muito grande assim, o percentual desses imigrantes que a gente botou lá, que eram 11 mil internacionais, né? Muito, por exemplo, assim, né? Dos Estados Unidos, quer dizer, que na verdade o que o centro pergunta? Onde você estava em 2005, tá? Aí o pessoal diz Estados Unidos, Itália, diz qual é o país. Mais de 50% desses municípios aí que estão em crise agora, desses países em crise,
mais de 50% da grande maioria, acho que está, eu não me lembro agora os detalhes, eu cheguei a dar uma calcular isso, mas não consegui botar numa tabela. Acho que nos Estados Unidos parece que 67% dessas pessoas que disseram que em 2005 que estavam nos Estados Unidos são gaúchos, não brasileiros, gaúchos. E da Itália também. Da Itália também não cheguei a olhar, provavelmente de Caxias lá, né? De Caxias também, provavelmente, né? Grande parte da Itália, eu não me lembro dos números assim, mas é tudo mais de 50%. Grande parte das pessoas que disseram que em 2005 estavam na Itália são gaúchos. E também da Inglaterra, parece um percentual bem alto. Japão parece um percentual bem alto. Até China parece um percentual bem alto. Tá? Fluxos grandes e percentual alto, é claro. Aparecem alguns países com um fluxo pequeno, percentual até 100%, mas aí é os fluxos pequenos, né? Mas os fluxos grandes, o percentual muito elevado de retorno. Eu até teria essa tabela aqui, eu acho que eu trouxe, mas até achar ela, procurar e não está formatada. Bom, mas a pergunta era como funciona o CAM, né? O CAM é o Centro de Atendimento aos Migrantes, que é administrado pelas irmãs escalabrinianas, que tem uma missão na sua congregação de atender os migrantes. Nós começamos um trabalho no CAM em 1998, devido a uma dissertação de mestrado de uma aluna nossa, e fizemos uma conversa com a irmã que coordenava o CAM, e agora a gente vai explicar como ele funciona, para podermos trabalhar com os dados, porque os migrantes chegavam ali, sem nada, e elas tinham uma fichinha de registro para saber as procedências. Aí nós, a partir dessa dissertação de mestrado, nós montamos um banco de dados que agora vai fazer 15 anos, porque a nossa felicidade nós podemos acompanhar, então, pelo menos aqueles que passaram por ali e que tem a questão das procedências, tem muitas variáveis de procedência. O CAM, ele tem é organizado de duas formas. Eles recebem todas as pessoas que procuram ajuda nessa casa, está vinculada à igreja, que está na entrada da cidade. Então, muitas pessoas chegam lá, elas chegam com filhos, sem comer há vários dias, mas, ao mesmo tempo, tem todo um outro trabalho organizado, vinculado à própria congregação, em que elas têm escolas, elas têm essa parte de capacitação. Então, ao mesmo tempo que elas registram e encaminham para a prefeitura, elas também têm um certo atendimento imediato. Às vezes, por isso que nós vamos ver que no bairro de serviço, nesse momento, a grande número de pessoas que aqui habitam são migrantes. Ou seja, eles meio que ficaram por ali, elas conseguem muitas vezes lugar para pessoas para receber, ou encaminham para a prefeitura. E há alguns anos atrás, a partir dos resultados, nós estamos trabalhando com o Cine e com o CAN. No Cine nós tínhamos mais ou menos uma ideia da demanda de mão de obra em relação à questão do tipo de emprego, e no CAN nós tínhamos só a parte da vulnerabilidade, os migrantes que não conseguiam. E a partir dali, um grupo de irmãs vai fazer todo o trabalho de capacitação. Então, vinculado hoje a muitas empresas, eles oferecem cursos de metodologia, vários cursos, inclusive de cuidadores de idosos agora, cursos de serviços domésticos para o sistema hoteleiro. E elas, no registro, eles conseguem ocupar 100%, ou seja, tem poderia ser uma agência de emprego. Mas tem um outro lado, que é o lado religioso, o lado assistencial, bem organizado da igreja. Eu acho que isso tem sido muito positivo para aqueles que aí chegam. São muito hospitaleiras. E eu diria assim, hoje o banco ele mostra as diferenças desse próprio atendimento, que elas foram incrementando o formulário. Hoje tem todas as vulnerabilidades, as famílias que já vêm com deficiência, as famílias que vêm com drogados, as famílias que carregam todos esses problemas, elas têm isso no mapa. Então, isso acho que ajuda também. Aqui deu uma partezinha da integração.
parte porque os oficiais, algumas coisas batem, outras não. Nós estamos trabalhando agora, nessa etapa nova da pesquisa, cruzando com a Bolsa Família. É bem interessante. Todas as pessoas que passaram por lá, alguns anos atrás, hoje já recebem a Bolsa Família. Então, de alguma forma, elas estavam nessa vulnerabilidade, continuam na cidade, nós temos esses dados, nós não analisamos ainda, só demos uma passada porque nem recebemos os dados do Ministério. Pequena informação, nós temos na presença no grupo de duas outras autoras. Uma é a Beatriz Canan, que é antropóloga, então, a Beatriz, e ela é muito interessante, que é um estudo sobre qual é a expressão que ela usa muito interessante, que é um jogo mesmo, a questão do jogo identitário entre o migrante e o imigrante. Quer dizer, como é que fica a questão do italiano, da italianidade? E a Vânia falava que o pessoal ficou um pouco incomodado. Eu pessoalmente tenho experiência disso. Vou 3 vezes por semana, eu venho na região de migração alemã, então a gente tem uma certa sensibilidade da diferença. E a queixa da motorista de táxi, gringa para mais de metro, era, olha a expressão, gringa, para mais de metro era. Esse pessoal, esses gaudérios, vêm lá de Santana do Livramento, trazendo carne. A carne que vem jogando, sujo tudo de sangue. É um horror. Esse envolve. Mas então, já apontando a questão seguinte, já uma promessa que eu faço aos participantes, a Beatriz, de que o próximo ano nós vamos ver esses dados retrabalhados, já que vocês acontece, e vamos incorporar a questão psicológica, eu acho que realmente é fundamental para a compreensão desse processo, mas quando se estabelece políticas públicas, é bom que você tenha uma clareza dessas diferenças culturais para ter algum êxito na implantação das políticas. Também gostaria de registrar a presença da Bruna, a nossa vendedora de livros, carregando, ela é uma nossa promessa de pesquisadora, sem dúvida nenhuma, é mais esse registro. Então agora eu gostaria de abrir para o público, mas gostaríamos de fazer assim, as perguntas em bloco, de maneira que a gente possa ter assim, mais proveito e perguntas tão claras, menos possíveis, de maneira que mais pessoas possam participar, dado o tempo de tempo. Então, acho que já está na ligou? Tá, então não. Quer esse encerramento? Minha pergunta é bem objetiva. Ao nível espacial da cidade, tem modificações bastante intensas. Tem aquele setor de melhor condição social que estão morando em prédios muito mais qualificados, embora muito mais isolados, me parece. Ou seja, aquela individualidade que perdura hoje em dia no Brasil inteiro. Mas existe também um aumento, pelo que eu sei, assim, de olho, né, da população pobre e que vai morando em favelas, cortiços e tal, em vários lugares. Vocês teriam condições de nos dar algum dado, nem que seja de bom senso, né? Se não tem dados de levantamento, pelo menos assim, houve um aumento na favela tal, houve isso ou aquilo, existe produção da própria prefeitura de habitação popular, coisas desse tipo. Se vocês teriam isso. Obrigado.
queria fazer só uma colocação interessante e depois uma pergunta. Quando saiu agora no dia 27 os dados da amostra do censo, em novembro do ano passado, quando saíram os dados do universo, a gente já sabia em novembro que o Rio Grande do Sul tinha sido o estado que menos tinha crescido dos estados brasileiros. E quando saiu agora no dia 27 de abril, foi interessante que eu peguei a taxa de fecundidade do Rio Grande do Sul, que ela não é a menor, isso é uma coisa que chamava a atenção, é o que menos cresceu e se não estou enganado, a quinta menor. E ao mesmo tempo, o estado cresceu menos, ok. Aí agora no dia 27, saindo os dados da amostra do censo, é interessante ver que entre os estados que tiveram menor taxa de migração, menor taxa de fecundidade, que apresentaram menor taxa de fecundidade em 2010, o Rio Grande do Sul é o único, é o primeiro, digamos, desses abaixo do Rio Grande do Sul em taxa de fecundidade, todos têm saldo migratório positivo de 2005 a 2010. O Rio Grande do Sul digamos, com menor taxa de fecundidade, é o único que teve saldo migratório negativo. Então, mais uma colocação. Se falou bastante sobre a questão de Caxias, que foi um município que mais cresceu em absoluto na década, no Rio Grande do Sul. O litoral norte, onde mais cresceu, a região que mais cresceu em relativo. Também o Ademir acabou de comentar sobre Porto Alegre, um município em si que cresceu menos que o estado, isso é interessante, 0,3 ao ano, o estado 0,49. Mas mesmo pegando, Ademir, a grande Porto Alegre, embora tenha sido maior que o crescimento do estado, o que eu queria perguntar para vocês, Ademir, Lourdes, vocês imaginavam que o grande Porto Alegre pudesse crescer somente em torno de 7% antes desses dados, um valor tão pouco comparado com as décadas passadas para a grande Porto Alegre? Porto Alegre a gente entende, houve uma migração para cidades ao redor por questão de preços, outros fatores. Mas a grande Porto Alegre também cresceu muito pouco. E aí eu queria, por fim, perguntar, sem compromisso, se vocês se arriscariam a fazer algum palpite para essa década, para as regiões do litoral norte, Caxias, Grande Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas. Claro que eu sei que projeção, palpite para a migração todo. Para a migração é sempre muito perigoso. Mas a opinião de vocês sempre é muito válida. Isso aí, boa tarde. Essa é uma pergunta eu trabalhei, eu pesquisei durante vários anos também o trabalho das organizações que apoiam imigrantes. E eu acho muito interessante, sem querer criticar o trabalho deles completamente, mas para problematizar um pouquinho a questão dos cursos, das oficinas que essas organizações oferecem, eu acho que tem um elemento aí que me chama muita atenção, que parece que são sempre cursos preparatórios para determinados setores do mercado de trabalho. Né? E dessa forma, eu pergunto se dessa forma não acabam contribuindo para uma segmentação do mercado de trabalho, de forma que imigrante é aquele que trabalha na indústria tal, imigrante é aquele que trabalha na indústria calçada, na indústria da siderúrgica. Quer dizer, acabam criando uma espécie de segregação de forma associando lugares de origem a setores do mercado de trabalho. Mais alguma pergunta, por favor? A minha questão e algumas colocações vão no sentido de que foi e continua sendo o interesse a região metropolitana de Porto Alegre. E efetivamente esse ano se teve não só o crescimento baixo de Porto Alegre, que é proporcionalmente baixo, que já vinha acontecendo há algum tempo, mas se tem um fato novo, que é os grandes municípios, em termos populacionais da região, ficam estagnados. Novo
enfia a mão, especialmente na periferia pobre, também tem um crescimento pífio. Entretanto, e aí é que entra a minha colocação, que é, afinal, há um declínio da região metropolitana, sim. Desaceleração, sim. Entretanto, sempre nessa questão de metropolização se tem que olhar o seguinte: será que não está ocorrendo uma expansão de natureza metropolitana para além dos limites da região metropolitana? Isso, em certo sentido, sim. Até no oeste ali, Santa Rita é um crescimento esplendoroso, embora pequeno, em volume, né? Mas é taxas elevadíssimas, indicando um certo vetor que, nas proximidades, embora não continuidade, aparece um município, um ressurgimento de crescimento que é Montenegro, que estava estagnado até então. E, claro, o norte da região metropolitana, aquela área de expansão coreano-calçadista, digamos assim, já de Igrejinha, Três Coroas, mesmo Taquara, não esquecendo o antigo distrito de Taquara, que hoje é claramente metropolitano. Oi? Não, emancipado em 91, Lourdes, lembra? Parobé, que está no crescimento. Então, há um eixo. O litoral norte, pensar ser metropolitano é uma coisa um pouco mais complicada. Mas, em suma, apesar de tudo, há, digamos assim, uma espécie de resiliência metropolitana, mantém-se em crescimento. São Leopoldo, Gravataí, especialmente os municípios grandes. Essa, talvez, expansão metropolitana mais tênue do que foi antes, né? E, ao contrário, na década de 2000, em que também já estava marcada a desaceleração metropolitana, há, entretanto, um fato que, para mim, é fundamental, que é o surgimento de um cinturão de grandes cidades em torno de Porto Alegre, que são cidades com 100 mil habitantes. Dos 14, não tinha 100 mil. Guaíba, que estava com 96, Campo Bom, Estância Velha e Esteio, que é um município territorialmente pequeno, com problemas de área para ocupação. Então, há as cidades de 100 mil habitantes do estado, que são poucas, a concentração metropolitana é muito maior. Então, há alguma coisa metropolitana. E há, certamente, o volume a ser considerado, o volume absoluto. Então, Caxias cresce esplendorosamente. O fato é que Caxias está na borda de 500 mil habitantes, que não tinha nada comparado a isso antes. Embora o Paraná tivesse, aqui não tinha. Aí, Caxias dá esse salto. Entretanto, olhando o incremento absoluto de Caxias, ele é um pouco mais baixo que a região metropolitana. Então, há esse surgimento, é uma fragilização da região metropolitana, do fenômeno metropolitano Porto Alegre, sem dúvida, é um indicador. Mas ainda não a região metropolitana expandindo, mas uma desaceleração. E essa desaceleração, eu acho que encontra suas raízes na demografia. Tu não tem como manter alta taxa de concentração metropolitana crescendo só um pouquinho em aceleração quando a população está diminuindo. Okay. Oi. Tá. Já que eu começo. Vamos começar do maior para o menor. Tá? Essa questão metropolitana, primeiro que tem uma questão aí, que o metropolitano e o metropolitano legal. Né? Porque a região metropolitana de Porto Alegre vai ter que não tem umas coisas meio estranhas. Essa
essa coisa de divisão mais política, administrativa, assim, né, que a gente tem dificuldade depois de fazer análise. Mas eu acho que houve uma expansão, com certeza, da região metropolitana, mas acho que tem ele e outros polos fora das fronteiras metropolitanas que cresceram muito. E já emendando, como alguém perguntou em projeção, eu imagino, acho o seguinte, nós vamos ter em Santa Maria um crescimento importante, tá? Não com essa explosão de crescimento, tá? Em Caxias do Sul, mas vamos ter Santa Maria com um crescimento importante, essa região Passo Fundo, tá? E essas regiões aqui entre Caxias e Porto Alegre, tem muitas dessas aqui entre Caxias e Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo. Essa história de que Rio Grande vai ter 200 mil habitantes, não sei quando, isso é história. Não vai chegar nunca, nem que incorpore metade da população do Pelotas. Entendeu? Então isso não vai acontecer, Entendeu? E não vai crescer tanto, eu não consigo imaginar hoje. Hoje tem um foco lá no polo naval, ele atrai, entendeu? Mas ponto, ele é pontual, é isso aí, mais nada. Então eu não acho que vai haver muito crescimento por lá. Tá? Com relação a coisa da fecundidade também, né, e saldo negativo, né, isso é importante para o processo, realmente. Né, baixa fecundidade e o saldo negativo. Mas ele tem um pouco a ver com a peculiaridade do Estado. Né? Eu acho que essa coisa de ser o Estado mais meridional, de ter esse monte de gaúcho a gaúcho. Pega os dados do censo aí, vocês vão ver que quase 100% dos habitantes do Rio Grande do Sul são daqui mesmo, não são de outros lugares. Né? Então, tem essa peculiaridade do Rio Grande do Sul, assim, o fato de ser um estado mais metropolitano, né, de ter várias fronteiras internacionais. Eu estava falando com a Vânia, né, essa questão da fronteira. Eu sou da fronteira. Né? Morei em São Borja até meus 15, 16 anos. Então, a Pampa, ela é um negócio completamente diferente do resto do Rio Grande do Sul. Quem não viajou, pegue um carro, né, e faça uma viagem para Itaqui, São Borja. Quando vocês chegarem lá, é um outro lugar. Se dormir no caminho e abrir os olhos quando chegar lá, vai pensar que está no outro país. Porque é um outro negócio completamente diferente. Aquilo que os gaúchos falam, né, do céu enfiado na terra, porque é o que a gente enxerga um horizonte com o céu, né, enfiado na terra. E lá, a identificação cultural com os hermanos é muito grande. Né? Então, é um negócio, fronteiriço é um negócio, aliás, precisa de muito estudo, né, para as regiões de fronteira, para a Malurdes aqui está integrada num desses. Por último, agora, só falar um pouquinho de Porto Alegre, perguntou das áreas urbanas e tal, né? De Caxias. Vamos de Caxias, então, deixa eu falar. De Porto Alegre, o aumento da periferia imensa, isso Porto Alegre. Sim. Áreas de qualidade alta e tal, também é muito grande, mas altamente concentrada. Então tem fenômenos aqui em Porto Alegre. Eu gostaria de saber se isso ocorre também em Caxias. Tá. Porque eu estive passando por lá e vi um pouco. Bom, já a gente conhece Caxias. Então sabe a diferença dos anos 70 para cá. E Caxias nunca conseguiu manter o que ele prevê no próprio plano diretor. Nós temos problemas graves hoje em relação ao que tu fala da expansão, principalmente a questão da água. Então, nós temos visto agora que as grandes empresas estão com problemas, elas não conseguem mais se expandir, então a ideia é que elas saiam do município, inclusive. Então, estão tentando incorporar outros municípios para continuar ficando. E vários problemas relacionados aos limites da expansão. Tá? E eu diria que esses limites são tamanhos. Nós não encontramos, como a gente vê, assim, grandes condomínios de luxo. A questão, eu acho que Caxias perdeu muito por não respeitar isso hoje. Há pouco tempo teve grandes conflitos dentro da cidade, porque nem os bairros residenciais a Câmara tinha respeitado com a construção de grandes edifícios. Eu diria que problema sim tem nessa questão da questão da concentração. E eu colocaria a questão dos limites territoriais. Não, tu não pode crescer para o lado de Galópolis, tu tem o problema ali das bacias de captação, quer dizer, tu tem limites para fazer essa expansão em relação ao território que tem ali.
Nos anos 70, os empresários tentaram fazer uma dinâmica de definir um espaço para a questão do distrito industrial. A gente vai ver que a Câmara de Indústria e Comércio ela teve uma ação bem importante no sentido de discutir que poderia, se na RS 622, que ela teria um espaço para poder crescer. Os que fizeram a proposta, que eram os empresários que hoje lideram os grandes grupos, não colocaram as suas empresas ali. Tá? Eles estão nas saídas das cidades. E a gente já sabe que eles estão com problemas de expansão ali. Se a gente pegar o que mandou Marco Polo, eles não estão conseguindo mais fazer expansão. Então, problemas de concentração. Me espantou mesmo quando eu vi os saltos migratórios dos colégios da região metropolitana e Vale do Espírito Santo. Em 2000, a gente viu que tinha o crescimento estava caindo, né? Mas em volume ainda recebia muita gente, né, os saltos. Né? E o que na verdade, se a gente não teve tempo ainda de eu apresentei isso, é a Intra Coredes junto com a Intercored. Eu não sei o que saiu do mesmo município da região para outro e o que veio de fora. Em 2000 a gente viu que tinha muito fluxo, na verdade assim, expulsa muita gente, né, em Porto Alegre, ali, mas também recebe muita gente de fora, né? Só que para 2010 a gente não teve fôlego ainda com o Sandemir, né? Já falta muito a ser analisado ainda. Agora, me espantou. Quando eu olhei isso, dá pouco, mas em volume, em crescimento absoluto, né? Porque sempre aparecia, tá crescendo menos, não sei o que, mas sempre o volume representava muito. E para 2010 não aconteceu. E aquela história da expansão mesmo, né? Quais são os grandes volumes? O Vale do Taquari e o Vale do Caí, que é o eixo ali entre Caxias e Porto Alegre. Agora, no Rio Grande do Sul, eu acho que foi uma surpresa, no Rio Grande do Sul foi uma surpresa geral. Tá? Porque o Rio Grande do Sul cresceu 0,9 entre 91 e 2000, e as nossas projeções eram felizes, 0,6, 0,7, entendeu? Aí 0,4 realmente é muito baixo. Porto Alegre também. Porto Alegre foi uma surpresa. 0,3 é quase nada. Porto Alegre perdeu na década de 90 aí umas 50 mil pessoas e deve ter perdido mais umas 30 mil agora em 2010. As projeções, mas é isso aí. Tem que dar um chute. O palpite é que vai diminuir, né? Eu até coloquei ali nas conclusões, ali, né? Que inclusive, assim, a gente não teve, eu não analisei ainda os dados, né, de saldo migratório do Estado. Eu preocupei mais com a parte mais intra-regional, né? Mas eu acho que a tendência é a rotatividade migratória mesmo, né? Receber muito. O pessoal circula, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? O pessoal mudar e ficar, com exceção de Caxias, lá que vai e fica, né? Mas eu acho que a região metropolitana, o país como um todo, até esse próximo internacional, aí quando a gente vai voltando, né? A rotatividade é muito grande, né? E o Rio Grande do Sul tem se caracterizado, tá? A tendência é ser um espaço de rotatividade, quer dizer, receber bastante gente, mas também, né, sair muita gente. Então os saldos ficarem mais ou menos equilibrados. Agora, se vai ser positivo ou negativo, não sei que vai ser baixo. Eu sei não. Eu imagino. Sei não sei nada. Só um rapaz lá atrás que tinha comentado a questão dos cursos, né? Eu acho que a minha é uma pergunta, você acha uma constatação que os cursos eles têm esse caráter segmentado e eles são discriminatórios. Então, eles incluem um grupo, mas eles não conseguem fazer uma qualificação, só um processo inicial de adaptação de nível. E eles são, sim, para tal indústria, não serve para as outras, eu acho que é bem direcionado. Já
um bem importante, que a Fundação está contratando, selecionando graduados em Economia, Ciências Sociais e Estatística para bolsas de pesquisa do IPEA. Nós, a FEA fez um convênio com o IPEA, uma bolsa de cooperação. Então nós estamos selecionando pessoas nessas áreas. E é para 2 projetos. Um é migrações internas nos decênios 92.000 em unidades da Federação Selecionada, um projeto nacional, obviamente, e Mercosul e regiões de fronteira. Até segunda-feira, um prazo curto, mas assim, até segunda-feira, os interessados podem